Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Turismo no Brasil espera igualar número de visitantes estrangeiros pré-pandemia. Já são quase 5 milhões de turistas em 2023. Astrônomos têm a tradição de encontrar imagens natalinas do universo e divulgá-las nesta época do ano. Jovem americano arrecada 54 mil brinquedos para alegrar o Natal de crianças carentes. Férias, festas de fim de ano e muitos se preparam para viajar. Este ano, a emissão de passaportes cresceu ao maior nível desde o período pré-pandemia. Em 2023, foram emitidos quase 140 mil passaportes a mais que no ano passado. O fim das restrições sanitárias para conter o avanço do coronavírus impulsionou a procura por passaportes de viagem no Brasil. Entre janeiro e novembro deste ano, a Polícia Federal emitiu 2.271.000 desses documentos, o maior número desde 2019. No ano passado, foram entregues 2.132.000 passaportes. Em 2023, a gente traz um retrato com um intervalo de 11 meses, o que representa um aumento de 6,5% na quantidade de emissões. Mas o número oficial de todo o ano de 2023, dos 12 meses, será divulgado apenas em janeiro de 2024. O crescimento da confecção de passaportes e a retomada do mercado de viagens internacionais também são confirmados pelo aumento dos gastos de brasileiros no exterior. Entre janeiro e outubro, foram desembolsados 12 bilhões e 300 milhões de dólares, o equivalente a 60 bilhões de reais, o maior valor de despesas desde 2019. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens, os resultados positivos refletem a melhora do setor após um longo período de perdas. 2023 foi avaliado como um ano extremamente promissor e positivo para o turismo. E o setor de turismo brasileiro deve faturar 155 bilhões e 870 milhões de reais neste período de alta temporada que vai até fevereiro. A expectativa é que o setor também gere 85 mil novos empregos. Caso os dados sejam confirmados, o volume financeiro será recorde na série histórica iniciada em 2012. O provável crescimento do setor se explica graças ao avanço na renda real dos trabalhadores ocupados, a redução dos juros ao consumidor e a trégua da inflação com estabilização de preços. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, os números refletem o crescimento sólido que o setor vem experimentando. E a expectativa de aumento real demonstra a força do turismo diante dos desafios enfrentados nos últimos anos. O turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19 e chegou a encolher 36% em 2020. Já em 2021, ele voltou a crescer aos poucos. E no ano passado, o setor registrou um aumento de 40%. Neste ano, no acumulado de janeiro a setembro, o faturamento real aumentou 8%, de acordo com o IBGE. Nos dias atuais, o setor de turismo possui 3 milhões e 390 mil trabalhadores formais, 5% a mais do que havia às vésperas da crise sanitária. Nos próximos meses, o segmento de alimentação deve concentrar a maior parcela das contratações temporárias, com mais de 45 mil postos gerados, seguidos pelos transportes em geral, com cerca de 20 mil vagas, e hospedagem, com 9 mil vagas. E ainda falando sobre o turismo, uma das principais atividades da economia nacional que está em plena ascensão neste ano, além dos brasileiros terem optado por viajar mais dentro do país, o número de visitantes estrangeiros também disparou. Em 2023, quase 5 milhões de estrangeiros já visitaram o Brasil e injetaram bilhões de reais na economia nacional. Beleza natural e cultura pulsante de norte a sul do Brasil, elementos que atraem turistas do mundo todo. O Brasil tem sido destino frequente dos viajantes.
De janeiro a outubro de 2023, o país recebeu quase 5 milhões de turistas estrangeiros, mais que o dobro do mesmo período de 2022. As visitas movimentaram cerca de 28 bilhões de reais na economia, superando a marca de 2019, período pré-pandemia. Segundo um levantamento do Banco Central, em outubro, os turistas estrangeiros injetaram na economia nacional mais de 3 bilhões de reais, se consolidando o melhor mês de outubro para o setor nos últimos 10 anos. Os vizinhos argentinos são os que mais desembarcaram no país em 2023. Em seguida estão os americanos, paraguaios, chilenos e uruguaios. Outro termômetro do turismo são as visitações ao Cristo Redentor. Elas aumentaram 34% no primeiro semestre em comparação a 2019, antes da pandemia. Se os gringos estão explorando mais o Brasil, os brasileiros também embarcaram nessa tendência, o que fez o turismo nacional disparar nos últimos meses. Dados do setor apontam um crescimento de mais de 11% em 2023. De acordo com a entidade, o número se explica pelo fato de os brasileiros estarem investindo mais em viagens, o que vai manter o setor aquecido nos próximos meses, principalmente com a chegada do fim do ano. Com o setor movimentado, a geração de emprego formal também cresce. Em outubro, o turismo brasileiro foi responsável pela criação de mais de 20 mil postos de trabalho com carteira assinada. Se por um lado o turismo estimula a economia e a geração de empregos, viajar gera um prazer inigualável. Que o diga a Ana, que já está de malas prontas para passar as festas de fim de ano com a família. Ela faz questão de exaltar as belezas do seu estado. Sou de Arapiraca, Alagoas, então vou visitar a família. E o que mais tem de legal na sua terra? O povo. O povo é maravilhoso, mas a cidade é uma cidade muito gostosa, turística, né? Praias lindas, o Nordeste é maravilhoso. Venham conhecer Maceió, a capital de Alagoas, uma das capitais mais lindas que nós temos aqui no nosso país. Vamos explorar o Brasil. Muito, muito, muito. Valorizar o nosso país. E olha só, um estudo revelou os impactos causados pelos alargamentos em praias de Santa Catarina. Pesquisadores da Universidade Federal do Estado informaram que, ao mexer na areia que estava parada no fundo do mar, a contaminação do ar e solo estão atingindo outras localidades. Acompanhe. Estudos realizados por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, apontaram que as obras de alargamentos das praias, como as de Balneário Camboriú, Ingleses, Jurerê e Canasvieiras, estão causando consequências também às orlas vizinhas, além de provocarem poluição da água e do ar. No documento, os especialistas propõem estudos mais detalhados sobre os impactos das megas obras em Santa Catarina, além da atualização das resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente, o CONSEMA. O texto é o que rege esse tipo de projeto no estado. Os pesquisadores também afirmam no documento que os aspectos econômicos não devem ser justificativa única para a execução dessas obras e que esses alargamentos funcionam apenas como medida temporária contra erosões litorâneas e que não há certezas que o mar volte à sua origem. Segundo o estudo, essas licenças e autorizações para as obras devem ser levadas em consideração e saber sobre a extensão da poluição do ar e da água que é provocada pelos serviços. Na água, a explicação é que a degradação ocorre, por exemplo, quando a areia é retirada do fundo do mar para aumentar a orla. Esse processo mexe em materiais que estavam imobilizados abaixo da areia. O serviço causa alteração do ecossistema da praia, por isso precisa ser dimensionado detalhadamente. Um exemplo citado pelos pesquisadores da UFSC é a formação de degraus na faixa de areia e mais de 80 metros engolidos pelo mar na praia de Balneário Camboriú. A situação ocorre menos de 2 anos após o fim dos serviços.
E um estudo da Universidade das Américas, em Puebla, no México, apontou que mais de 1 milhão de pessoas foram deslocadas da América Latina e do Caribe em 2021 por causa de catástrofes agravadas por mudanças climáticas. A Universidade Mexicana analisou 33 países da região. O estudo atribui a gravidade das mudanças climáticas aos governos, que não têm a visão e a vontade de mudar e fortalecer suas instituições e políticas ambientais. No Brasil, mais de 500 mil de pessoas migraram internamente para outras regiões, sendo o primeiro da lista de deslocamento causado pelas mudanças climáticas. O Haiti aparece em segundo lugar, com 220 mil pessoas. Cuba vem em seguida com 194 mil. Conforme a estimativa do Banco Mundial, mais de 216 milhões de pessoas poderão se deslocar internamente em seus países até 2050. Do total, 17 milhões são da América Latina. As temperaturas quentes e chuvosas são as melhores condições climáticas para o aparecimento de um dos mais venenosos animais invertebrados, o escorpião. Isso acontece porque são nessas épocas que eles procuram abrigo em lugares secos e a sua casa pode ser o refúgio perfeito. Este é um exemplar de Tytius cerulatus, a espécie que mais causa acidentes graves. No Laboratório de Identificação de Animais Peçonhentos do Centro de Informação e Assistência Toxicológica, o escorpião é criado dentro de um aquário com pedras e entulho de materiais de construção. A gente tenta simular o ambiente que ele realmente vive, né, no nosso ambiente, principalmente urbano. Entulhos, acúmulo, né, de madeiras, restos de construção, e é onde ele gosta de fazer abrigo e moradia ali, né? Outro local onde os escorpiões costumam se esconder dentro das residências é na rede de esgoto. Caixa de gordura é algo que a gente tem que manter sempre limpo. Ralo de pia de cozinha, ralo do banheiro e da lavanderia ali do tanque, precisa sempre depois do uso você mantê-los fechados para evitar o acesso de escorpiões para dentro da sua residência. De janeiro a outubro foram registrados 3.783 acidentes e 3 óbitos por picada de escorpião aqui em Mato Grosso do Sul. As 3 vítimas fatais eram crianças. Maria Fernanda, de 4 anos, foi picada enquanto dormia. Pietro Gabriel, de 5, foi picado ao calçar o sapato. Os 2 eram de Ribas do Rio Pardo. O último caso foi registrado em Batayporã. José Guilherme Marati tinha 10 anos. Se possível, retirar esses capachos, esses tapetes da cozinha, do quarto. Verifique nos cantos da parede, desencoste a cama. A gente tem o hábito de colocar a cama da criança encostada na parede para que ela não venha cair. Mas neste caso, para prevenção, é melhor você afastar da parede, não deixar lençóis, cobertas encostando no chão. Verifique no travesseiro, né, bata a cama, o lençol, né, para que não tenha, se tiver a presença de um escorpião ali, você possa eliminar. É sempre importante essa inspeção antes de colocar as crianças para dormir. Antes de calçar o seu sapato, seu tênis, verifique se não tem nada dentro antes de você calçar para evitar acidentes que frequentemente ocorrem na hora de calçar o sapato. O número de acidentes nos 10 primeiros meses deste ano é 15% maior que o registrado em todo o ano passado. O motivo do alerta é que justamente no período de férias escolares é que os escorpiões aparecem com maior frequência. Ocorreu o acidente, procure o mais rápido uma unidade de saúde, principalmente crianças menores de 10 anos e adultos, idosos acima de 65 anos. O Brasil não tem dados de remédios controlados desde 2021, ou seja, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está há 2 anos sem informações de prescrição e venda de medicamentos controlados ao consumidor, como entorpecentes, psicotrópicos e antibióticos. E por isso há risco de consumo abusivo e desvio para uso ilícito. Em dezembro de 2021, a Anvisa publicou uma norma que gerou a suspensão do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados por motivo de instabilidade na plataforma.
Esse sistema recebia informações detalhadas e importantes de todas as vendas de produtos controlados feitas por farmácias privadas, como o nome do medicamento, do prescritor e do paciente, além da data e local da compra. Ou seja, dados importantes para a vigilância sanitária verificar indícios de fraude, como um suposto paciente que compra quantidades incompatíveis com o consumo individual. Só que há 2 anos, a Anvisa tornou o envio dessas informações opcional. Então, na prática, as farmácias pararam de compartilhar os registros, gerando um apagão. A suspensão do envio obrigatório deveria ser temporária, mas segue em vigor 2 anos depois e não há previsão para a retomada. Consequentemente, não há como saber quanto se vende e o quanto uma pessoa consome substâncias controladas. Remédios de uso controlado têm potencial de causar dependência, como os opioides, ou resistência, como os antibióticos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o consumo indiscriminado de opioides provocou 80 mil mortes por overdose em 2021. Já a resistência a antibióticos é considerada um dos principais riscos à saúde pública global e também há risco de desvio de remédios controlados para venda no mercado paralelo, sem prescrição e até para a produção de drogas ilícitas. Hoje, a Anvisa ainda exige que as farmácias mantenham em seus sistemas internos os dados de vendas de remédios controlados, mas não é mais preciso transmitir as informações para o SNGPC. Por isso, a única alternativa de fiscalização existente hoje é ir de farmácia em farmácia e pedir para ver os dados. São mais de 90 mil estabelecimentos em todo o país. E enquanto a Anvisa convive há 2 anos com o apagão, a indústria farmacêutica tem um sistema próprio para monitorar as prescrições de cada médico, que engloba todos os remédios, não só os controlados. Cabe aos órgãos reguladores acompanhar os dados desse mercado de medicamentos para garantir a proteção do interesse público. Durante todo o ano de 2022, quase 2 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil aqui no Brasil. Os dados divulgados pelo IBGE mostram que, com o possível impacto da pandemia, houve um crescimento nos 3 últimos anos analisados. Em 2019, o percentual do perfil analisado em situação de trabalho infantil era de 4,5%. No ano passado, passou para 4,9%. Isso significa que o número de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que desenvolviam atividades consideradas perigosas ou prejudiciais para o seu desenvolvimento subiu de 1.800.000 para 1.900.000 no período. Os resultados sinalizam uma reversão da tendência de queda do trabalho infantil no país, que era verificada antes da crise gerada pela pandemia de Covid-19. Em 2016, ano inicial da série histórica do IBGE, o trabalho infantil atingia 5,2% da população de 5 a 17 anos. Caiu para 4,9% em 2017, 4,8% em 2018 e a 4,5% em 2019. Por causa da pandemia, o IBGE precisou interromper a coleta dos dados em 2020 e 2021, retomando em 2022, apresentando o mesmo patamar de 2017. Segundo a estimativa do IBGE, com o envelhecimento dos brasileiros, o número total de habitantes de 5 a 17 anos diminuiu 1,4% em igual período, o que representa 38 milhões e 900 mil para 38 milhões e 400 mil. O levantamento da PNAD contínua segue os parâmetros de instituições como a Organização Internacional do Trabalho para definir o que é trabalho infantil.
Pelos critérios da pesquisa, uma criança ou um adolescente de 5 a 17 anos está em trabalho infantil quando realiza uma atividade econômica ou de alto consumo que é perigosa ou prejudicial para a sua saúde e seu desenvolvimento mental, físico, social ou moral, interferindo na sua escolarização. Porém, nem toda a atividade laboral dos jovens é apontada como trabalho infantil. Há diferenças de acordo com as faixas de idade. Conforme a legislação brasileira, é proibida qualquer forma de trabalho até os 13 anos. Dos 14 aos 15 anos, há autorização na condição de aprendiz, que deve contribuir para a formação dos jovens. Dos 16 aos 17 anos, o trabalho é permitido com carteira assinada e proibição a jornadas noturnas, insalubres e perigosas. Diversas escolas públicas do estado de São Paulo continuarão servindo almoço para os alunos durante o período de férias. A Secretaria da Educação Paulista informou que a ação vai acontecer em instituições que mantiveram contratos com cozinheiros e realizaram a compra de alimentos para o período. A partir do dia 2 de janeiro, os estudantes da capital paulista, de cidades do ABC, da região metropolitana e até mesmo de algumas cidades do interior, poderão almoçar na escola durante o período de férias. O almoço será servido entre as 11 horas da manhã e a 1h30 da tarde. A equipe de nutricionistas da gestão Tarcísio de Freitas está preparando a sugestão de cardápio para a alimentação escolar e, na sequência, encaminhará às diretorias de ensino e às escolas. De acordo com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 3.422 escolas de 152 municípios estão aptas a servir as refeições. Essas unidades foram as que mantiveram contratos com cozinheiros e realizaram a compra de comida para o período. Nas outras cerca de 2.000 unidades do estado, a alimentação é fornecida de forma descentralizada pelas prefeituras, por isso não serão atendidas pela iniciativa. Para que o estudante tenha direito à refeição, os pais ou responsáveis precisam responder à pesquisa de interesse sobre a presença dos alunos nos dias de janeiro até a sexta-feira, na página da Secretaria Escolar Digital ou diretamente nas unidades de ensino de origem. Quem não fizer o comunicado não terá direito à refeição, para não faltar a quem pediu e também para evitar desperdício. De acordo com o governo, no recesso de julho deste ano, as escolas serviram mais de 160 mil refeições, em um projeto que inspirou a abertura das escolas nas férias escolares de janeiro. E olha só, 6 camisas usadas por Lionel Messi pela Argentina na Copa do Mundo de 2022 foram arrematadas por 7.800.000 dólares, o equivalente a quase 40 milhões de reais. O comprador não foi revelado. As camisas utilizadas por Lionel Messi, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, foram leiloadas por um dos maiores valores já pagos em itens de uma coleção esportiva da história. As camisas que Messi utilizou são dos jogos contra a Arábia Saudita e México, ambos na fase de grupos, além das peças de todos os jogos do mata-mata. Nas oitavas, a Argentina eliminou a Austrália. Nas quartas, a vítima foi a Holanda. Nas semifinais, a Albiceleste passou pela Croácia e na grande final desbancou a França. De acordo com Brian Watcher, vice-presidente e chefe de colecionáveis modernos da Sotheby's, as camisas foram usadas durante o primeiro tempo de cada uma das partidas e existem até algumas sujeiras nelas. De acordo com o executivo, todas as camisetas possuem até mesmo o cheiro de Messi, mas embora o suor das partidas, ele garante que as camisetas estão cheirosas. Sendo assim, podemos dizer que Lionel Messi literalmente tem o perfume que a bola gosta. Parte da receita obtida com o leilão será direcionada para o Hospital Saint Laurent de Déu, em Barcelona, projeto que busca auxiliar crianças que sofrem de doenças raras, como câncer, e teve o auxílio do argentino na construção, que ajudou a arrecadar fundos para que o projeto saísse do papel.
A Sotheby's não divulgou informações sobre o comprador das camisetas. O item esportivo mais caro vendido em um leilão segue sendo o uniforme que Michael Jordan usou nas finais da NBA de 1998. Na ocasião, o Chicago Bulls conquistou o título e a peça custou 10 milhões e 100 mil dólares, o equivalente a 53 milhões de reais na época. Nesses últimos dias, no mês de dezembro, é comum que muitas pessoas sintam culpa, ressentimento, estresse e frustração com metas não cumpridas. De acordo com diversos especialistas, esse fenômeno é chamado de dezembrite. É muito comum que no último mês do ano as pessoas façam um balanço do que se passou neste ano com coisas que conquistaram, deixaram de conquistar e algumas metas para o ano que vem. Assim como também tem se tornado comum o relato de sintomas como ansiedade em relação a esse momento da virada de ano. A ansiedade é um fenômeno natural de todo ser humano, todo mundo tem ela, e é inclusive importante para a nossa sobrevivência, mas em excesso ela pode causar um prejuízo enorme. Mas ainda que não exista um diagnóstico formal para ela, reconhecer é uma forma de entendermos como vencer essa fase, e para isso basta realizar algumas coisas, como, por exemplo, praticar atividades físicas, comer bem, evitar consumir produtos industrializados, conversar, socializar, dormir bem e controlar o estresse, com meditação e técnicas de relaxamento por meio da respiração. Segundo uma junta médica, adotar hábitos saudáveis é fundamental em qualquer grau de gravidade. A atividade física, por exemplo, é uma das coisas que mais ajudam em saúde mental e não precisa ser muito intensiva. Pode ser uma caminhada, subir escadas, tudo o que movimente o corpo já conta, mas também é importante ressaltar que se o desconforto passar de uma simples dezembrite e os sintomas forem além, como fome e sono em excesso ou em falta, é preciso buscar ajuda com especialistas em saúde mental, como psiquiatras e psicólogos, com urgência, para investigar causas mais profundas e traçar um tratamento específico. Uma espetacular instalação de arte luminosa de um artista britânico-australiano foi inaugurada no centro de Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos. A exposição imersiva e gratuita ao ar livre ficará em exibição por 1 ano. Cerca de 19 mil luzes baixas foram dispostas em um terreno baldio, no coração de Manhattan, e agora iluminam o bairro. A imagem que se forma faz lembrar um imenso jardim florido. A instalação imersiva, batizada Field of Light, ou Campo de Luz em português, foi criada pelo artista britânico Bruce Monroe. A luz sempre me intrigou. Eu amo a efemeridade dela, porque se você apertar o interruptor, ela se foi. Você não precisa tê-la pendurada o tempo todo. Eu realmente gosto de obras de arte que são transitórias. Você pode movê-las rapidamente. O artista conta que a inspiração veio há 30 anos, quando esteve no território do norte da Austrália. Foram 10 anos para concretizar a obra, na qual afirmou querer expressar seus sentimentos de alegria e conexão com a paisagem. E a Times Square, em Nova York, conta os dias para receber o tradicional show que acontece na véspera do Ano Novo. O principal letreiro que dará boas-vindas a 2024 já chegou ao local, olha só. Um dos elementos principais da festa veio de Los Angeles, na Califórnia, carregado por um SUV totalmente elétrico. Os números possuem 2,13 metros de altura e usam um total de 588 lâmpadas LED com baixo consumo de energia. Os numerais ficarão na Broadway Plaza, na Times Square, até sexta-feira, e o numeral 4 será colocado no topo do edifício One Times Square, sob o baile da Times Square. Embora já esteja no local, o número 2024 vai acender apenas à meia-noite do dia 31 de dezembro. Neste dia, a famosa bola de cristais coberta com 2.688 triângulos de cristais vai abrilhantar a noite de One Times Square, com um show de cores.
Enquanto o show do Ano Novo não chega, os turistas e norte-americanos podem compartilhar seus desejos para o Ano Novo no Muro dos Desejos da Times Square Plaza. E eles são transformados em confetes à meia-noite na virada do ano. Um jovem de Oklahoma, nos Estados Unidos, tem a tradição de arrecadar brinquedos para dar de presente de Natal para crianças carentes há pelo menos 7 anos. Durante todo esse período, ele já conseguiu juntar 54 mil brinquedos. E este ano ele continua com o propósito de fazer o Natal de muitas pessoas mais feliz. Red Marcon, que agora tem 18 anos, começou a ação de Natal quando tinha apenas 11. Na época, ele era um garoto tímido e cheio de vergonha. Mas ao saber que alguns de seus colegas e vizinhos não ganhariam brinquedos no Natal, porque as famílias não tinham condições de comprar, encontrou motivação para enfrentar a própria timidez e colocar um sorriso no rosto de cada um. Na época, Marcon foi falar com sua mãe para ver se seria possível fazer uma arrecadação e presentear os colegas. A mãe não pensou 2 vezes e apoiou o pedido do filho. Assim, eles postaram um vídeo no Facebook pedindo ajuda da comunidade para arrecadar presentes. Já no primeiro ano, a campanha foi um sucesso. Muitas pessoas saíram e compraram brinquedos novos para doar ou enviaram dinheiro para que Marcon comprasse. Muitos voluntários também se juntaram para ajudar o garoto a distribuir todos os presentes. E desde então, a ação virou tradição. Os próprios vizinhos do jovem fazem o que podem para ajudar, seja voluntariado ou doação. O projeto expandiu tanto que agora, além dos brinquedos, as crianças podem selecionar roupas para se proteger do frio. Isso porque em um dos anos ele percebeu que muitos chegavam no frio sem sapatos, meias e casacos. Tudo vem de doação ou é comprado com dinheiro enviado por pessoas e empresas. Marcon agora está na faculdade, mas continua coordenando a campanha de brinquedos e faz questão de estar presente na distribuição dos presentes. Para os astrônomos que pesquisam as profundezas do universo, o Natal chegou um pouco mais cedo este ano. Usando dados do telescópio espacial James Webb, a NASA divulgou uma imagem de um aglomerado de galáxias em forma de árvore de Natal, um conjunto iluminado de galáxias a 4 bilhões e 300 milhões de anos-luz da Terra. Vamos ver. Essas imagens e outras seguem uma tradição de astrônomos e outros observadores de estrelas conectando a época natalina com fenômenos cósmicos que ocorrem há anos-luz da Terra. Mas também há um caráter científico envolvido em algumas dessas observações. Quando houve a identificação do aglomerado Árvore de Natal, astrônomos também detectaram 14 estrelas que piscam ao longo de dias ou meses, como as luzes de Natal. Detectar estrelas distantes costumava ser uma raridade. Com o Webb, isso se tornou rotina, disse Roger Windhorst, astrônomo da Universidade Estadual do Arizona, que esteve envolvido na descoberta. As observações são possíveis devido às camadas de lentes gravitacionais, um efeito pelo qual a gravidade de estruturas no universo distorce e amplia a luz de objetos no fundo, tornando-os visíveis para os astrônomos. O piscar das estrelas é resultado dessas lentes entrando e saindo de foco. O Windhorst chama a atenção para o fato de que a Terra e o Sol têm aproximadamente a mesma idade da luz que chega desse aglomerado cintilante, que no momento em que a luz foi emitida já tinha 9 bilhões de anos. Dados sobre estrelas tão distantes ajudam os astrônomos a comparar a composição de vizinhanças galácticas antigas com a daquelas que estão mais próximas de nós, e como nosso sistema solar se encaixa no que o Windhorst chama de círculo cósmico da vida. Diferentemente do aglomerado Árvore de Natal, Cassiopeia A está muito mais perto de casa. Os cientistas têm estudado há muito tempo a explosão estrelar violenta e outras semelhantes a ela para descobrir seu papel na evolução cósmica.
Você sabe quais nomes foram as preferências dos pais na hora de registrar o filho ou a filha em 2023? Bem, os vencedores do ranking são antigos conhecidos do público. Vamos conferir. Helena Alves é uma das 23.132 Helenas nascidas em 2023 no Brasil. O nome foi escolhido com todo carinho e cuidado pela mãe e pelo pai. Eu não conheço uma Helena que não seja doce, né? Então eu acho que assim, toda Helena é leve, é doce, é carinhosa. E aí a gente acabou optando por esse nome por conta disso. Além de eu achar que fica bonita, Helena Alves. E a gente brinca aqui em casa que Helena não tem muito bullying na escola, né? Então a gente também acaba optando por isso. Por essas e outras razões, o nome foi o mais escolhido para meninas nascidas nesse ano, mas ocupa o segundo lugar do ranking, divulgado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas, que integra o portal da Transparência do Registro Civil. No topo da lista está Miguel, com mais de 25 mil registros no país em 2023. Miguel tem o meu sobrinho. Em terceiro lugar na lista vem Gael, que já se popularizou no país. Gael tem um bebê lá na minha rua. No top 10 também aparecem Theo, Arthur, Heitor, Maria Alice, Alice, Davi e Laura. Mas como será que os pais chegaram a esses nomes? O que será que influencia nessa escolha? Eu acho que por nomes bíblicos na maioria das vezes. Então a gente vê muito Pedro, Davi, Paulo, Arthur, nome de rei. Eu acho que é o nome dos pais, né, que vem de geração, Maria, né, Júnior filho, vai passando de geração para geração, mas eu acho que agora é mais, estão se influenciando mais pela TV, né, os famosos e tal, eu acho que tá nesse nível aí. E de volta ao ranking, também foram divulgadas listas com os 10 nomes femininos e os 10 nomes masculinos mais registrados nesse ano. Além dos que aparecem no top 10 geral, entre os meninos tem também Ravi, Samuel, Bernardo e Noah. No top 10 feminino, além dos 4 nomes que aparecem na lista geral, tem também Cecília, Maria Cecília, Maitê, Heloísa e na 10ª posição, Antonella. E eu deixei o 9º lugar por último, porque é o meu nome, Maria Clara, que lá na minha infância, nos anos 80, 90, era bastante incomum, mas foi ganhando força a partir dos anos 2000. E hoje aparece cada vez mais nas certidões de nascimento. Eu não só Maria Clara, mas como Alice, que são 2 nomes assim super, né, que tá super em alta agora. Alice eu conheço 3 e Maria Clara eu conheço uma, filha da minha amiga. E para 2024, o que será que vai influenciar as escolhas dos pais, hein? Miguel e Helena estão no topo do ranking já há alguns anos. Será que seguem na liderança? É um nome lindo, tem que ficar no ranking todos os anos, né, filha? E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia. Um Feliz Natal com muita paz e amor para você e toda a sua família. Tchau!